A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e iniciamos agora com você mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo da Espanha, santo do mundo inteiro, santo da nossa igreja, São José Maria Escrivá, um padre que foi canonizado por São João Paulo II, reconhecido como santo do dia a dia, o santo do cotidiano, e que tem ensinado a mim e a você a crescermos nesta realidade, de buscarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esta intimidade com Deus, este crescimento na amizade com Deus que nós chamamos de santidade. E é o único e verdadeiro caminho que pode nos levar à verdadeira felicidade. Uma felicidade já experimentada aqui nesta terra e que vai se tornando eterna. Então, um abraço a você que nos acompanha através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve neste podcast através do nosso Spotify. Um abraço a você que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente e também da paróquia de Santo Antônio, sempre deixando esse conteúdo à sua disposição a partir do meio-dia nas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, Cultura FM 102.1, conosco nas noites da Rádio Cultura, sempre de segunda a sexta, a partir de 8h30 da noite. Vou passar para você o contato da Rádio Cultura, o WhatsApp para você falar conosco, dizer quem é você, de onde você nos escuta, com quem, se é em casa, no trabalho, circulando pelas ruas, viajando no seu carro. Anote aí, mande uma mensagem para nós, de texto ou de áudio, queremos conhecer você. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Neste espaço nós estamos meditando as homilias de São José Maria Escrivá. Já estamos na 8ª e hoje, se Deus quiser, nós concluímos, olha que maravilha, a 8ª homilia. Toda uma riqueza já passou por aqui, tudo registrado nas nossas playlists. Primeira homilia falando sobre a grandeza da vida corrente, a segunda homilia falando sobre liberdade, dom de Deus, a terceira, o tesouro do tempo, a quarta, trabalho de Deus, a quinta, virtudes humanas, a sexta, humildade, a sétima, desprendimento, e hoje vamos estar concluindo a 8ª homilia, se Deus quiser, que nos fala sobre o que é viver seguindo os passos do Senhor. Eis o tema, seguindo os passos do Senhor. É isto que você se dispõe? É este o objetivo da sua vida? Viver seguindo os passos de Jesus, imitando a Jesus? Muito bem, é sobre isso que São José Maria está nos falando. Essa homilia foi pronunciada em 1955, em um momento de reflexão diante do sacrário, por que não dizer em um momento de motivação, de uma adoração, porque a nossa adoração a Deus tem que se tornar concreta no nosso dia a dia. E nós fazemos isso seguindo os passos do Senhor. Seguir os passos do Senhor é ser um verdadeiro adorador, é viver para a glória do Pai, rendendo graças ao Pai, oferecendo a vida ao Pai. Então, meu irmão, minha irmã, vamos rezar e vamos ouvir então. Esta é a 4ª parte da última sequência da homilia. Esta última sequência se chama Espírito de Penitência. É essa descida para uma subida, uma descida para uma subida. É isso que Jesus nos ensina. Sendo Deus, se fez homem. Desceu, e porque desceu, nos socorreu, nos favoreceu, nos salvou e o Pai o exaltou. Percebe? Uma descida para uma subida. Exatamente porque se rebaixou, o Pai o elevou. Você tem vivido esta descida, esta renúncia de si mesmo, esta vida doada aos irmãos, esta vida buscando contrariar a própria vontade para que a vontade de Deus se manifeste na sua realidade? Tudo isso tem a ver com o finalzinho desta 8ª homilia de São José Maria Escrivá. Então, vamos rezar juntos para que nós possamos, então, concluir esta riqueza. E aí vão ficar faltando só 10, né? Vão ficar faltando só 10 homilias. Estamos caminhando muito bem, graças a Deus.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Concluímos esta 8ª homilia, rezando durante toda ela com a oração de São Tomás de Aquino. Reze conosco. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecê-los, diligência para vos buscar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Se você deseja tudo isto também, diga o seu amém. Se tudo isto você deseja, diga comigo, assim seja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Irmãos, vamos juntos então, concluindo hoje a 8ª homilia, seguindo os passos do Senhor. Na sequência, hoje a 4ª parte, Espírito de penitência. Vamos ouvir São José Maria Escrivá. Veja a riqueza de hoje. Veja que bela conclusão desta 8ª homilia. Volta de novo a contemplar a tua vida e pede perdão por esse detalhe ou por aquele outro que saltam imediatamente aos olhos da tua consciência, pelo mau uso que fazes da língua, por esses pensamentos que giram continuamente em redor de ti mesmo, por esse juízo crítico, consentido, que te preocupa tolamente, causando-te uma perene inquietação e desassossego. Podemos ser muito felizes. O Senhor nos quer contentes, bêbados de alegria, avançando pelos mesmos caminhos de ventura que Ele percorreu. Só nos sentimos infelizes quando nos empenhamos em desencaminhar-nos e enveredamos pela senda do egoísmo e da sensualidade e, muito pior ainda, se nos enfiamos pela dos hipócritas. O cristão há de manifestar-se autêntico, veraz, sincero em todas as obras. A sua conduta deve deixar transparecer um espírito, o de Cristo.
Se alguém neste mundo tem a obrigação de se mostrar consequente, é o cristão, porque recebeu em depósito, para fazer frutificar esse dom, a verdade que liberta, que salva. Padre, perguntar-me-eis, e como conseguirei essa sinceridade de vida? Jesus Cristo entregou à sua igreja todos os meios necessários. Ensinou-nos a rezar, a ganhar intimidade com seu Pai Celestial, enviou-nos o seu Espírito, o grande desconhecido que atua na nossa alma, e deixou-nos esses sinais visíveis da graça, que são os sacramentos. Usa-os, intensifica a tua vida de piedade, faz oração todos os dias e não afaste nunca os teus ombros da carga prazerosa da cruz do Senhor. Foi Jesus quem te convidou a segui-lo como bom discípulo, a fim de que realizes a tua travessia pela terra, semeando a paz e o gáudio que o mundo não pode dar. Para isso, insisto, temos que andar sem medo à vida e sem medo à morte, sem nos esquivarmos a qualquer custo à dor, que para um cristão é sempre meio de purificação e ocasião de amar deveras os seus irmãos, aproveitando as mil circunstâncias da vida corrente. Esgotou-se o tempo. Tenho que pôr ponto final a estas considerações com que tentei remexer a tua alma para que correspondesses concretizando alguns propósitos, poucos, mas bem determinados. Pensa que Deus te quer contente e que, se tu fazes da tua parte o que podes, serás feliz, muito feliz, felicíssimo, ainda que em momento nenhum te falte a cruz. Porém, essa cruz já não será um patíbulo, mas o trono do qual reina Cristo. E a seu lado encontrarás Maria, sua mãe. Mãe nossa também. A Virgem Santa te alcançará a fortaleza de que necessitas para caminhar com decisão, seguindo os passos do seu filho. Gente, não precisava nem comentar. Que maravilha! Que maravilha São José Maria Escrivá nos ensinando a ter uma vida contemplativa. Constantemente contemplar a nossa vida. O problema é que a gente vai vivendo e não vai se percebendo. Então, primeira dica de hoje, refletir, meditar, olhar para a vida, pensar sobre ela. Veja o exemplo de Nossa Senhora, guardava tudo no coração. Então, não vá só vivendo, vá se percebendo, vá vendo e ouvindo e guardando no coração o que Deus está lhe dizendo, o que Deus está lhe pedindo. Vivendo esta reflexão, pedimos perdão. Perdão pelo quê? Pelas ocasiões que nós deixamos passar, ocasiões que nós podemos aproveitar para a Jesus imitar, para ter no cotidiano da nossa vida este espírito de penitência. Por exemplo, ele vai dando alguns exemplos para nós. Ele diz: se a gente parar para pensar, deixar a nossa consciência ser iluminada, nós vamos perceber essas ocasiões que desperdiçamos. Por exemplo, quando usamos mal a língua. Se você olhar para o dia de hoje, para o dia de ontem, para esses dias, você andou, por exemplo, falando mal de alguém? Dizendo alguma palavra suja? Alguma piada sem graça? Quanta coisa a gente faz com a língua usando de um modo errado, fazendo mau uso da língua. Também quando nós não devíamos usar, mas calar, mentindo. Não, mas foi só uma mentirinha. Já pensou, Deus te deu uma língua, o dom de falar para você mentir? Se eu penso, eu encontro. Se você pensa, você encontra motivos para pedir perdão a Deus. Pelos pensamentos. Pensamentos voltados sempre para nós mesmos. Cuidados com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com
a nossa beleza. Quanta coisa a gente fica pensando, né, com a nossa honra. Todas as vezes que a gente fica se demorando a pensar em nós mesmos, nessa perspectiva de ter a atenção voltada para nós, de se autovalorizar, de buscar prestígio, de um excesso de cuidado consigo mesmo, nós estamos também desperdiçando esta capacidade que Deus nos deu com os nossos pensamentos girando somente sobre nós mesmos, julgando de uma forma crítica, olhando para as pessoas e fazendo um mau juízo dessas pessoas. E quando nós nos entregamos a isso, São José Maria diz, a gente vive inquieto, a gente vive sem sossego. E tudo isso aqui, meu irmão, minha irmã, nos diz São José Maria Escrivá, é para que a gente seja mais feliz. Viver seguindo os passos do Senhor não é viver buscando a dor. A gente começa a imitar a Jesus com espontaneidade, com generosidade e, de repente, encontrou a felicidade. Deus nos quer felizes, Deus nos quer contentes. Ele exagera aqui, né? Bêbados de alegria, andando pelos caminhos felizes que ele andou, porque amou. Quer a felicidade? Viva a caridade. Quer a felicidade? Viva a caridade. Isso é seguir os passos do Senhor. Isso é viver em espírito de penitência. Sabe por que é que nós somos muitas vezes infelizes? Ele nos explica aqui. Nós nos sentimos infelizes quando escolhemos aqueles dois caminhos. Lembra, lá atrás, veja, nós temos um episódio que fala sobre um escritor espanhol que falou de 3 caminhos. Um largo, fácil, de gargalhadas, que cai no abismo. Um outro estreito, difícil, mas que as pessoas caminham nele serenas e verdadeiramente contentes e chegam no paraíso. E um outro caminho, parecido com o segundo, estreito, difícil, que as pessoas até andam nele, mas de nariz empinado, movidas pela vaidade. Ele recorda isso aqui e diz, nós nos sentimos infelizes quando ou caminhamos pelo caminho do egoísmo, da sensualidade, aquele largão, ou então quando nos enfiamos naquele caminho estreito que teria tudo para dar certo, mas estamos vivendo aquilo sem verdade, com hipocrisia. Assim a gente é infeliz, assim a gente é triste. Agora, se formos verdadeiros cristãos, autênticos, determinados, sinceros em tudo aquilo que fizemos, transparecendo a vida de Cristo em nós, e isto é uma obrigação que nós temos, porque a vida de Deus foi derramada em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, nós recebemos a verdade que liberta e salva, nós poderemos ter a vida verdadeiramente contente, sendo pessoas consequentes. O que é uma pessoa consequente? Uma pessoa que age e sabe que aquela ação tem uma consequência. Sabe que aquela descida, aquela renúncia a si mesmo, tem como consequência uma subida. Sabe que na medida em que eu renuncio a mim mesmo, eu me abro à união com Deus, eu me abro à glória de Deus. O inconsequente é aquele que vive tristemente. Ele vive, vai pecando, vai errando, vai se entregando à sua própria vontade, sem perceber que está caminhando para uma eterna calamidade. Você quer escolher a melhor opção? Seguir os passos do Senhor? Viver o amor? Viver realmente contente, sendo uma pessoa consequente, descendo para subir com um verdadeiro espírito de penitência? Aí a gente vai começar a pensar, mas é difícil renunciar a si mesmo, é difícil fazer sacrifícios, é difícil contrariar a própria vontade, é difícil esquecer de si para doar-se ao outro. Como é que a gente consegue fazer isso? E aqui vem um outro ensinamento valioso nesse episódio curto, mas muito importante. São José Maria diz o seguinte, que Jesus nos deu, como igreja, tudo o que a gente precisava para conseguir. Todos os meios necessários. Quais são eles? Como é que a gente faz para
criar juízo e viver seguindo os passos do Senhor com verdadeiro espírito de penitência. Olha lá. Rezar. Como é que está a sua oração? Você reza? Reza bem? Reza muito e bem? Reza pouco e disperso? Rezar. Mas rezar procurando a intimidade com o Pai. Jesus nos deu o seu Espírito. Você pode dizer comigo, o Espírito de Jesus está em mim, foi derramado no meu coração, desde que nós fomos batizados. O problema é que ele é, São José Maria, com bom humor, diz, o grande desconhecido. Você tem Deus dentro de você, eu tenho Deus dentro de mim, o Espírito Santo de Deus está em mim, e muitas vezes eu nem me lembro disso, nem recorro a Ele, nem me uno a Ele, nem me deixo mover por Ele. Ele atua na nossa alma. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, me faz seguir os passos de Cristo. Escreva isso e reze isso. Vinde, Santo Espírito, me faz seguir os passos de Cristo. E ele continua dizendo, nós temos o sacramento, gente. A confissão, para quando a gente desandar, Deus nos reorientar. Basta a gente se arrepender, procurar o Padre, Deus vai nos perdoar. Quanto tempo faz que você não se confessa? Temos a Eucaristia. Deus se dá como alimento a nós, o alimento necessário para aquele momento, que nos prepara para a eternidade. Você vai à missa com frequência? Não vai nem aos domingos? Só aos domingos? Vamos pensar sobre isso. Vamos intensificar a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de piedade, como filhos e filhas de Deus, como amigos de Deus. Rezar todos os dias, gente. De preferência ir à missa todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, colocar a vida a serviço de Deus todos os dias e aceitar as dificuldades, as contrariedades que nos acontecem todos os dias. Não afastarmos os nossos ombros da carga prazerosa da cruz do Senhor. Que cruz prazerosa é essa? É a vivida por amor. Quando aquela pequena ou grande contrariedade, eu vivo na caridade. Eu vivo ofertando a Deus, porque com isso eu vou realizar a minha purificação, a minha santificação e a também de muitos irmãos. É assim que Jesus nos convida a seguir os seus passos, como bons discípulos, atravessando este mundo como ele atravessou, semeando a paz, a alegria que o mundo não pode dar. Nós temos em nós a alegria de Deus que o mundo não pode oferecer para as pessoas. Mas a isso a gente tem que andar com convicção, sem medo da vida, sem medo da morte, como São José Maria vai nos dizer, sem nos esquivarmos a qualquer custo de nenhuma contrariedade, de nenhum sofrimento, de nenhuma dor. Porque para nós, a dificuldade, o sofrimento, a dor, para o cristão, é sempre meio de purificação. Nosso coração foi desorientado pelo pecado. Precisa ser mortificado para ser consertado, reorientado. E também o sofrimento, a dificuldade, é a ocasião de expressar amor aos irmãos, como Jesus fez. Jesus merecia algum daqueles sofrimentos? Não, mas ele acolheu e pelos irmãos ofereceu. E a salvação nos deu. É assim que São José Maria diz, esgotou-se o tempo que ele tinha para refletir naquele dia, naquele momento, está também esgotando o nosso tempo agora, e ele coloca o ponto final nessa homilia que mexeu com a minha alma, espero que tenha remexido com a sua também, nos animando a corresponder e a concretizar esses propósitos que ele nos propôs. Pensando o seguinte, vamos encerrar assim, até agradecendo. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos porque cremos que o Senhor nos quer contentes e que se fizermos a nossa parte, aquilo que podemos, na nossa limitação, seremos felizes, muito felizes, felicíssimos, ainda que vez por outra tenhamos que passar pela cruz. Mas é a cruz do Senhor, a cruz vivida no amor. Quando a cruz de Jesus nós nos dispomos a aceitar, ele vem na nossa vida reinar. E que maravilha, ele nos lembra. Estaremos sempre muito bem acompanhados.
Se seguimos os passos do Senhor, também, nos momentos difíceis da nossa vida, vamos encontrar também alegrias, como foi nas bodas de Caná, Maria, a mãe de Jesus e nós. Ela nos alcançará a fortaleza. Eu tenho muita fraqueza. E você também? A Virgem Santa nos alcançará a fortaleza de que necessitamos para caminhar com decisão, seguindo os passos do Senhor, como um bom cristão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Peço que você reze essa Ave Maria por nós rezamos também pelas suas intenções. E não esqueça, todos os sábados, 6 da manhã, temos missa na sede da comunidade Mariana Boa Semente. Compareça, se não pode, acompanhe a transmissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o próximo episódio, se Deus quiser, começando a 9ª homilia de São José Maria Escrivá. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.